Dr. Pedro Canavarro celebra esta quinta-feira, 9 de maio, 87 anos. Uma vida cheia, dedicada a atividades tão diversas como a cultura, a história, o património, também a educação, o associativismo e a política. E eu propunha que, para começar, falássemos de política. Estamos a cerca de um mês das eleições europeias. É um tema que deve ser bastante do seu interesse. Foi deputado do Parlamento Europeu entre 1989 e 1991 pelo Partido Socialista e depois 1991-94 pelo Partido Renovador Democrático, o PRD, de que foi líder. Integrado no grupo independente do Parlamento intitulado Arco-Íris, que representava, éramos relativamente poucos, porque tínhamos uma possibilidade de trabalho e de participar em comissões que de outra maneira num grande grupo nunca teria, que representavam nações da Europa, mas que não são Estados, como a Catalunha, como a Galiza, como a Escócia, sei lá, as Canárias, a Lombardia, e isso era muito interessante. Era contactar com gente que representava a história do seu povo, mas povo esse que nunca teve a possibilidade de ser independente. De se tornar um Estado-nação, vá. E, portanto, tornar-se um Estado-nação. E era muito interessante para mim, que também tinha, para mim, quer dizer, para os portugueses, que tínhamos estado durante os 60 anos dependente dos Filipos de Espanha, termos tido a capacidade de tornar-nos Estado-nação, voltar a ser Estado-nação, num momento em que a Catalunha também concorria nessa perspectiva, mas que não conseguiram, pelo menos até agora. É uma grande espinha encravada neste momento em Espanha, a Catalunha. E o País Vasco também. O País Vasco. E até a Galiza poderá ser, se manifestar, como muitas vezes manifestou o seu interesse, de ter uma língua que é das mais faladas do mundo, que é o português. Já começa pelo galaico ao português, isso permite-lhe também alguma... Eles manifestam muita afinidade com Portugal, não é? Exatamente, e isso é um pretexto para eles também procurarem uma maior independência do Governo Central de Madrid, é naturalmente a permanência e quanto o galaico ao português e português depois é falado pelo mundo inteiro. Não é? Como é que está a acompanhar estas eleições, esta campanha que já começou, já conhece os candidatos, já decidiu em quem é que vai votar? Em quem vou votar ainda não decidi, mas estou com um interesse especial em votar no mais novo, na juventude, porque acho que é sempre importante que isso aconteça. Porque a Europa precisa de, naturalmente, como tudo, como qualquer outra instituição, de se renovar. E eu acho que essa renovação está muito ligada, naturalmente, com o ser-se jovem e com o poder a pessoa, enfim, libertar-se de determinados percursos que já não são os mesmos, porque, no fundo, a própria vida política desenvolve-se com características próprias e está numa evolução permanente. Eu, de resto, o Parlamento Europeu, para mim, é qualquer coisa que me diz bastante, porque tive o privilégio de, quando era muito novo, com 20 anos, por aí, ter ido com 3 ou 4 amigos, um bocado à boleia, termos chegado à Alemanha, em que Colónia, por exemplo, ainda estava destruída. Lembro-me, dormíamos no carro, não tínhamos muito dinheiro, passar a noite a olhar para o céu e para as ruínas de Colónia, e depois chegarmos à cidade de Heidelberg, que não tinha uma cidade maravilhosa, com o passeio dos filósofos, com o seu rio Neckar, onde se ouvia jazz e bebíamos Coca-Cola, tudo coisas que eram proibidas em Portugal nessa altura, que era para mim mentalmente uma revolução, quase uma libertinagem daquilo que era normal, mas comparativamente ao Estado português, de onde tinha saído. E nessa altura, nessa cidade de Heidelberg, que não tinha sido destruída pela guerra, graças a um acordo entre os dois beligerantes, em que não destruíam Oxford e Cambridge, e na Alemanha não destruíam Heidelberg, fazer-se o primeiro curso de jovens para uma perspectiva de um encontro entre nações europeias. E eu dizia, nessa altura, vi anunciado, não sabia sequer,
e ter dito aos meus 2 colegas, na altura, de viagem, e dizer, mas porquê que não fazemos aqui uma paragem mais prolongada e talvez eles nos aceitem embora não sejamos nem franceses nem alemães, nos aceitem neste curso. E aceitaram. E quem me diria a mim, isto tinha eu 20 anos, que passado 30 ou 40 anos depois, estava no Parlamento Europeu, quando estive nesse curso onde se iniciou o pensar a construção europeia. E portanto a Europa, eu acho que é um continente muito diferente, naturalmente, dos outros, não direi na antiguidade, porque também há espaços culturais muitíssimo mais antigos, sobretudo no Oriente, mas é um continente que, após a Segunda Guerra Mundial, não é, sentiu a necessidade de se reencontrar através da diversidade dos seus países, mas tendo uma base cultural muito comum, uma plataforma de entendimento grande, não só a partir do latim, a partir da própria religião católica. Portanto, a Idade Média não foi uma face tão negra como se imagina, mas consolidou muito esses valores. E, portanto, há uma base de entendimento natural destes povos em colaborar e em se, enfim, reunir para se proteger, afirmando-se. Se a proteção que se procura através das fronteiras que se desejam sempre mais alargadas da União Europeia é uma procura, enfim, de estabilidade e uma procura de grande cooperação a vários níveis, não é? Políticos, económicos, culturais, por exemplo, como o programa Erasmus, que faz hoje em dia os jovens, enfim, encontrarem-se, viajarem, falarem línguas diversas, com um preço extremamente positivo. Politicamente também é uma proposta diferente. E eu acho que é uma proposta que até só a Europa é que poderia criar a União Europeia. Porque há todo um pensamento que vem do estar com o outro, de tomar café com o outro. Todos tomamos café, todos gostamos de nos sentar para uma bica. E há sempre, ou melhor, e esse tomar café, essa procura de encontrarmos com o outro, é à base, naturalmente, de uma mesa. E a mesa serve sempre de referência em toda a cultura para os mais diversos acontecimentos na vida de uma pessoa. Seja o batizado, seja o casamento, seja simplesmente para discutir qualquer projeto, é à volta da mesa. E à volta da mesa todos têm a possibilidade de intervir, de dar a sua opinião. Eu acho que era isso que a Europa procurou e que conseguiu, de tal maneira que também tem mais dificuldade em definir em tempos, por vezes tão rápidos quanto as exigências políticas implicam uma decisão, e daí afastar-se por vezes de intervenções exteriores, como sejam americanas ou asiáticas, porque têm um conceito mais alargado de pensamento e de análise do que tem uma mentalidade americana ou a longevidade de uma decisão oriental. E isso faz com que esses continentes procurem, por vezes, ações bilaterais para resolverem os seus interesses, sejam eles políticos, económicos, enfim, culturais, do que propriamente oficializarem a sua relação com a União Europeia, porque a União Europeia é realmente uma expressão de um pensar muito enriquecido como é o da condição humana, que é trazido para a mesa, não é? E portanto, demora mais tempo, porque é preciso ouvi-los, é preciso as pessoas ouvirem isso. E isso é muito interessante. E isso fez com que a minha experiência na União Europeia tivesse sido, enfim, para mim foi naturalmente muito valiosa, não só por primeiro ter pertencido na altura, que era o maior grupo, portanto, a me referir a 1989,
até 1991, ao maior grupo na altura do Parlamento Europeu, que era o Partido Socialista, como é que funcionava toda aquela máquina que é extremamente complicada, a pessoa integrar-se nela, para poder ter 1 minuto de palavra, ou 2 minutos, por ter 5 minutos de palavra, já é um luxo. Mas numa família que não era a minha, e que no fundo estava lá, penso eu, por um acordo havido entre o PRD e o PS, mas que, enfim, penso que era um acordo com uma tática muito expressa do próprio Partido Socialista, que nunca ficou muito entusiasmado com o PRD em função da percentagem que tinha tido na sua fundação. Portanto, no fundo, era dourar-me o convite para que eu estivesse calado, porque naturalmente, não sendo socialista, nunca me era dada a palavra, porque havia tantos, era o maior grupo, porque a darem a um jovem que naquela altura acabava de ali chegar. E, portanto, isso ao fim de algum tempo, pressionado pelas forças e pelos jovens e, sobretudo, os sindicalistas do Partido Renovador Democrático, a estimularem-me a que deixasse esse compromisso e que encontrasse, com uma liberdade necessária que cada deputado tem, procurar outra situação onde pudesse realmente afirmar o PRD. E foi o que aconteceu, porque temos a possibilidade no Parlamento, qualquer deputado tem essa possibilidade, ao fim de 2 anos e meio, de poder mudar de grupos, assim o entender. E a partir daí comecei a fazer o namoro a vários grupos políticos, não só na Escócia, na Dinamarca, na Espanha, para saber quais seriam as condições para que eu pudesse integrar esse grupo, que era um grupo meramente administrativo, não tinha nenhuma definição política de intervenção, chamemos assim, a não ser a da cidadania, que era o arco-íris. E isso para mim foi fantástico, porque me permitiu perceber como é que o Parlamento Europeu estava muito mais estava preocupado em levar a cabo uma política de Estados, muito mais do que uma política de cidadãos, porque representávamos naturalmente cidadãos de nações que não eram Estados, excetuando Portugal, que nessa altura, para mim, até me permitia um certo brilharete, porque era a exemplificação até onde tínhamos conseguido que uma nação se tornasse Estado, com as fronteiras mais antigas da Europa, como sabemos. E portanto, também a possibilidade de participar em comissões no Parlamento Europeu, que, estando num grande grupo, nunca o conseguiria, e que ali até fiz parte, por exemplo, da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que era uma das mais importantes, onde via, foi na altura até da guerra da ex-Jugoslávia, encontrar, e também da libertação de Mandela, ver ao vivo e em comunicação direta com personagens históricas, políticas e religiosas desse período. Foram assim 2 momentos marcantes esses, não é? A guerra da Jugoslávia, em que a Jugoslávia desmembrar-se, não é? Exatamente. Acho que foi a NATO a bombardear os sérvios, não é? Aquilo, uma confusão. Sim. Esse foi assim um momento. Tinha sido antes desta guerra agora na Ucrânia. Sim, tinha sido a última vez que tinha havido um conflito na Europa. Exatamente. E por outro lado, a libertação também de Mandela. Sim, isso também é que era também um momento de expressão muito mundial, não é? O fim do apartheid. E depois outra coisa ainda que me aconteceu logo no meio ano em que entrei, em 89, que foi a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim. Portanto, eu encontrei-me com diversas situações interessantíssimas que sucediam a nível mundial e por isso não só essa vivência tão direta com essas personagens e a responsabilidade que se tinha nos diversos grupos de escolher as temáticas que eram discutidas semanalmente. É muito complicado o funcionamento do Parlamento para qualquer candidato que seja jovem, no princípio da sua estadia, mas que é uma instituição que funciona muitíssimo bem, com uma pontualidade, com um respeito da instituição em si mesmo, que é notável. E isso dá-nos uma segurança de que a Europa
pode se afirmar como tal. É a sua ideia de que a Europa, nós temos assistido a grandes pressões à escala mundial. Os Estados Unidos não lhes interessa ter uma Europa forte, a Rússia não lhes interessa ter uma Europa forte, e assistimos a momentos de grande desestabilização. Por exemplo, está provado que por trás do Brexit, por trás da saída do Reino Unido, que houve interferências até russas, quando os americanos então Sim, foram evidentes. para essas grandes potências, naturalmente, que não lhes interessa uma Europa funcional unida, e a funcionar, à escala com expressão e com representatividade e escala a nível mundial. Agora, é realmente uma situação muito rara conseguir-se o que se conseguiu com a União Europeia e que é difícil. Porque há quem diga que devemos este período tão longo, é o período mais longo de paz na Europa, que o devemos à União Europeia. Sim, porque logo a seguir à guerra há não só a criação da NATO, como também há essa intenção dos grandes pais da Europa de fazerem esse casamento, chamemos assim, entre aspas, da diversidade das culturas, das línguas, e agora é toda uma experiência que marca uma época que é a seguir a uma Segunda Guerra Mundial, que marca o maior período de paz no século XX, de certa maneira, com progresso e bem-estar vivido, enfim, na generalidade, digamos assim, mas que ao mesmo tempo, atualmente, eu acho que é um momento muito complicado o que se vive agora, porque é um momento que vem numa evolução desde o princípio do século XXI e que eu sempre me preocupou muito, porque tomei consciência disso aqui mesmo em Santarém, que é o de ter-me apercebido do que é a desinstituição das instituições. Porque antigamente íamos falar com uma Câmara, hoje vamos falar com o Manel ou com o Zé. A economia americana é atacada pelo terrorismo das Torres Gêmeas, logo a seguir. Logo a seguir, coisas que nós sabíamos. Não é? Temos um presidente de cor, como o Obama, que sabia que um dia acontecia, não é? Mas tão rapidamente como logo a seguir um Papa, que ainda por cima, por um lado, também é extraordinário, porque se afirma pela primeira vez como Bispo de Roma, para poder abrir-se a outras igrejas, e não ser um Papa com uma relação direta só com o além e uma palavra a obedecer, mas é um próprio Papa. Quando lhe perguntam, quando ele vem do primeiro encontro de juventude no Rio de Janeiro, como é que ele se afirmava, e ele dizia, nunca mais me esqueci nessa viagem de avião que ele fez de regresso a Roma, responder: quem sou eu para julgar? Isto é uma profunda transformação de base, portanto, a nível de igreja, de sacramentos, a nível de relação das pessoas que são fiéis, com o estabelecido até aí. E depois segue-se logo a independência da Crimeia, e pela primeira vez temos uma epidemia como o Covid, que é global. Felizmente que a ciência conseguiu, enfim, que através das suas descobertas não fosse imensamente durável essa pandemia, mas que traz, eu diria, duas atitudes que pela primeira vez são globais.